Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin. Partimos para mais uma aula do nosso curso de Venda Online com o Google Ads. Na aula de hoje, nós aprenderemos a fazer com que a nossa loja virtual ela possa ser aprovada pelo Google Merchant Center. Você sabia que a sua loja virtual, a nossa loja virtual, ela pode ser barrada, o nosso feed pode ser reprovado quando nós o enviarmos? Se a nossa loja virtual ela não estiver com todas as boas práticas em dia, é isso mesmo. Nós podemos ter o nosso feed reprovado. Na aula passada, eu mostrei para você o que é um feed, a importância do feed, como que se cria um feed, as especificações de produtos. Na aula passada, nós aprendemos a mexer, a olhar e pegar o tipo de produto, a classe do produto através da taxonomia, não foi isso? Bom, por que nós estamos fazendo tudo isso? Nós precisamos e nós queremos fazer com que os nossos produtos possam aparecer nos resultados de pesquisa do Google, lá, por exemplo, no shopping. Nós iremos utilizar campanha de shopping padrão, campanha de performance max, para que esses produtos eles possam ser impulsionados, eles possam aparecer quando os usuários pesquisarem em outras redes do Google também, como, por exemplo, em rede de vídeo. Que nós, inclusive, queremos isso porque nós fizemos um planejamento de estrutura de conta no Google. Lembra nas aulas anteriores que nós falamos assim, vamos vender produtos físicos e para vender produtos físicos nós iremos criar essa estrutura de conta. Então eu venho aqui já em algumas aulas colocando isso em prática. O que nós precisamos fazer agora é conseguir enviar o nosso feed para o Google Merchant Center. Mas para enviar o feed para o Google Merchant Center, que foi o feed que nós vimos na aula passada, nós precisamos de fazer com que a nossa loja virtual esteja totalmente adequada, senão nós teremos a reprovação da nossa loja virtual. Quando nós enviarmos o feed para o Google, ele pede, na verdade, muito mais que permite, ele pede até 72 horas úteis, 3 dias úteis, para ele poder falar, a loja foi aprovada e o feed foi aprovado. Não, não foi aprovado, tá? Tem aí recomendações, tem itens que estão faltando ou estão errados, enfim, que precisam serem corrigidos. Para que nós possamos evitar esse tipo de problema de ter o feed reprovado, a loja reprovada, nós iremos ver agora, eu vou compartilhar com você aqui a tela do meu computador, nós iremos visualizar agora o que nós precisaremos de cumprir como requisitos, cumprir como critérios para que a nossa loja virtual ela seja aprovada, beleza? Então aqui nós temos, primeiro item, analisando a loja virtual antes de enviar o feed XML. O que nós precisamos de analisar na nossa loja virtual? E aí nós temos lá, preparando a loja virtual. Primeiro item, comercializar apenas produtos aos quais possamos vender diretamente. Então o que acontece? O que eu estou querendo dizer aqui? Ou melhor, o que o Google Merchant Center ele está solicitando para nós anunciantes quando ele fala comercializar apenas os produtos aos quais possamos vender diretamente? Nós não podemos comercializar um produto ao qual ele está sendo disposto ali na loja virtual, mas para eu poder comprar este produto, eu vou precisar de conversar, seja por telefone, seja por e-mail, seja num chat, num WhatsApp, com algum atendente, com alguma pessoa que possa sanar as dúvidas sobre esse produto. E para finalizar a compra, eu não consigo, como usuário, como consumidor, finalizar na loja virtual. Eu finalizo, talvez, enviando um Pix, talvez fazendo uma TED, né? Eu finalizo através de um link de pagamento lá no WhatsApp. Então, eu não posso anunciar produtos que eu não possa vender diretamente na minha loja virtual. Tá? Então, esse é o primeiro critério, o primeiro requisito ao qual nós temos dentro do Google Merchant Center. Vamos sempre agora aqui fazer o seguinte, um paralelo entre eu falo qual é o critério, o requisito, e nós vamos olhar na nossa loja virtual. Vamos fazer com que a nossa loja virtual exemplo que nós estamos usando aqui no nosso curso, que é a Feminine Fatal, ela esteja adequada para que quando nós enviarmos, e nós iremos enviar o nosso feed, logo nessas próximas aulas nós iremos enviar o nosso feed, para que o Merchant Center ele aprove o nosso feed, aprove a nossa loja virtual. Então vamos lá, eu deixei a loja virtual aberta aqui, tá? Cadê você, loja virtual? Loja virtual está aqui, ó. Está aberta a loja virtual. Então, se você observar, nós vendemos apenas produtos aos quais as pessoas elas podem comprar diretamente pela nossa loja. Nós não temos nenhum produto ao qual se faça necessário a pessoa ela conversar com o nosso atendente e a partir desse momento realizar o fechamento
e a compra, realizar a compra, efetuar o pagamento através de outro ambiente. Então, nós estamos cumprindo com o primeiro critério estabelecido pelo Google Merchant Center. Perfeito? Danilo, fiquei com dúvidas, não entendi. Clica no botão tirar dúvidas e eu sanarei sua dúvida o mais rápido possível. Usar um idioma oficial e compatível entre loja virtual e Google Merchant Center. Então aqui nós estamos falando do quê? Qual é o idioma que você configurou no Merchant Center? Qual é o idioma da sua loja virtual? Esses idiomas eles têm que ser simétricos, têm que ser os mesmos. Você, como uma pessoa muito inteligente, agora deve ter raciocinado, mas espera lá, eu quero e eu tenho que vender para outros países também. Eu vendo para países da América Latina, Danilo. Eu vendo, por exemplo, aqui no Brasil, eu vendo no Chile, eu vendo na Argentina, eu vendo nos países aqui da América Latina. Como que eu faço então? Porque eu tenho, por exemplo, a língua espanhol, eu tenho o idioma espanhol para poder colocar no meu site. Vamos lá, deixa eu explicar para você então direitinho. O que você não pode fazer? Você não pode, por exemplo, uma parte do seu site, vou dar um exemplo verdadeiro, um exemplo real que eu já vi aqui acontecendo dentro da própria Mazuquim, com consultorias que nós fizemos. Então o cliente ele tem um site ao qual está com o idioma português, só que quando você clica nas políticas de troca e devolução, coleta de dados, termos de uso, de privacidade, prazo de entrega, etc., está em inglês. Isso não pode acontecer. O Google ele tem que zelar pela transparência e pelo entendimento que o consumidor terá mediante e antes de realizar a compra, antes dele passar o cartãozinho de crédito dele ou ler o QR Code lá para poder pagar via Pix. Então o Google ele tem que zelar pelo consumidor. A partir desse momento as informações têm que ser claras. Então, se você está com uma página toda em português, de fato ela tem que estar toda em português, toda em português. Se está em inglês, toda em inglês. Então você pode, e faz total sentido, muitas lojas elas vendem para países diferentes que têm idiomas distintos. Então você pode fazer isso, tá? Mas o que você não pode é ter uma parte do seu site dentro com um idioma, outra parte com outro idioma. Tudo bem? Deu para entender isso? Dúvidas? Estou à disposição para poder sanar. Vamos lá então fazendo um paralelo com a nossa loja virtual. Ela está toda em português, né? Está tudo aqui escrito em português, não tem nada em outra língua, tá? Beleza? Então, vamos lá. Qual é o próximo critério? Informar sobre a política de devolução e reembolso. Se você não informar sobre a política de troca e reembolso, devolução e reembolso, enfim, você não terá a possibilidade de anunciar nas redes do Google com campanha de shopping, com campanha de Performance Max. O Google ele não irá aprovar. O ser humano, o colaborador do Google que irá analisar a sua loja virtual, lembra que eu falei, no momento que você envia o feed, são 72 horas úteis, 3 dias para que o Google ele possa analisar se a sua loja, o seu feed será aprovado ou se não será aprovado, será reprovado. A partir desse momento, então, você precisa de deixar de maneira clara, não é só, eu tenho na minha, não, eu tenho na minha loja virtual sim a política de troca e reembolso. Você tem que clicar dentro do produto, ainda na página mais detalhes, você tem lá um modal, aí você clica naquele modal, aí depois daquele modal você vai ter uma setinha, aí clica na setinha, aí lá bem pequenininho vai estar escrito assim, políticas, você clica em políticas, aí tem lá todas as políticas. Não, não pode, tem que estar bem escancarado assim, sua política de devolução, de reembolso, sua política também de coleta de dados. Vou até colocar aqui já o próximo item, que é o que eu sugiro também, ó. Sugiro que também ensine informações sobre o uso de dados. Então, essas políticas de uso de dados, essa política de troca, de devolução e reembolso, troca e reembolso, elas precisam estar bem explícitas, escancaradas na sua loja virtual. Se ela não estiver escancarada, exposta, não será aprovada. E outra coisa, se você tiver uma comunicação muito difícil de ser compreendida, quando a pessoa for ler essa política de troca e reembolso, essa política de coleta de dados, também não será aprovada. Por exemplo, assim, aqui na Mazuquim, nós realizamos a troca e o reembolso mediante as X dias, tal, mas você não coloca, por exemplo, aonde que a pessoa ela tem que entrar em contato com você por telefone, ou por onde que ela entra em contato por e-mail, se é o e-mail, qual é o e-mail, entendeu? Você precisa de informar se você faz a troca e reembolso ou não, tá? E por onde que a pessoa ela tem que entrar em contato com você. E você também tem que cumprir com as leis regionais, as leis do país.
Nesse exemplo aqui, eu estou no Brasil. O Brasil tem o Código do Consumidor. O Código do Consumidor rege que em vendas online. Quando o produto chegar na casa do consumidor, ele tem até 7 dias para pedir a troca do produto. Não é isso que rege a lei do consumidor aqui? A partir desse momento eu tenho que cumprir com isso, tenho que dispor isso lá nas minhas políticas, porque eu vou estar coeso com o que o país ele rege. Bem, então também tem que se atentar a isso, não é escrever de qualquer forma. Vou colocar aqui eu não faço não, tá? Nas políticas do Google, quando você vai olhar, ele até coloca lá exatamente isso. Você tem que escrever sobre a troca e o reembolso, se você faz, se você não faz, e colocar os meios aos quais as pessoas, se você faz, para poder entrar em contato contigo. Mas se você colocar que você não faz, você não está dentro da política daquele país, no caso aqui Brasil, tá? Então tem que ficar atento quanto a isso. E sobre a relação da informação do uso de dados, aqui eu coloquei como sugestão, eu sugiro. Se você for olhar hoje a política do Merchant Center para poder aprovar lojas virtuais, você já vai observar que lá dentro ele fala sobre a coleta de uso de dados. Você tem que expor como que você está coletando e o que você faz com essa coleta, tá? Mas, porém, entretanto, todavia, se nós pensarmos num passado recente, dificilmente nós tínhamos o nosso feed, nossa loja virtual reprovada, caso nós não tivéssemos essa política disposta no nosso site. Nós não tínhamos a reprovação, tá? Nós conseguíamos continuar anunciando normalmente. Agora, nós passamos a ter problemas. Nós, de Mazuquim, temos 12 anos só de Mazuquim. Temos vários clientes, mais de 400 clientes de gestão de tráfego na agência, tá? Gerimos milhões de reais todos os anos. Mas o que nós fazemos muito também, que nos traz muita expertise, que ajuda muito, inclusive, a gravar esse tipo de conteúdo, ministrar aulas, são as consultorias que nós fazemos. Como nós criamos muitos conteúdos, inclusive no canal do YouTube e outras plataformas, mas principalmente no YouTube, chega muito cliente querendo fazer consultorias pontuais. E eu tenho observado na Mazuquim, na agência, que tem aumentado muito, quando a gente fala de consultoria de Merchant Center, que não está aprovando o feed, etc., e as pessoas elas nos procuram para ajudar a aprovar o feed, que as pessoas estão tendo problema de coleta de dados. E essa coleta de dados tem, por não existir na página, ou está de uma maneira que não fique claro o que está sendo feito com o nome nem tanto, né, mas com os dados de CPF, com data de nascimento e assim por diante, o que não está sendo feito, não mostra o que está sendo feito com esses dados coletados. A partir desse momento, você não pode anunciar. Você não tem a liberação do seu feed, não tem a liberação da sua loja virtual. Então eu super recomendo que coloque sim de maneira rica, clara, tá? De maneira rica e clara, transparente o que é feito, quais são os dados que você coleta e o que você faz com estes dados. Nós vivemos numa era ao qual os grandes players eles estão tendo que dar respostas para a sociedade, para o governo, e inclusive entre as próprias empresas do mesmo ramo e de outros ramos, do que é feito com esses dados, tá? Para inibir golpes, para inibir a possibilidade de uma segmentação 1 para 1. Então, isso está muito em pauta nesse momento. Inclusive, muitos conteúdos eu já gravei recentemente e tenho conversado muito com a nossa audiência sobre isso, sobre o uso dos dados e formas as quais as plataformas, os grandes players, Meta, Google, dentre outros, eles têm criado tecnologias para permitir com que essa autenticação, esse reconhecimento de públicos, de pessoas que estão acessando, estão comprando nas lojas e assim por diante, eles possam acontecer de uma forma ao qual nós não precisemos de coletar esses dados que são tão sensíveis, que são os dados que eu coloquei aqui, um dado de CPF, dado de data de nascimento, dentre outros dados que passam a ser sensíveis para o consumidor, até mesmo algum tipo de controvérsia, ele pode ser lesado de alguma forma se esses dados vazarem, ou simplesmente, como acontecia até recentemente, e ainda acontece, né, mas com uma menor frequência, uma segmentação muito 1 para 1, uma segmentação tão grande que eu consigo talvez segmentar diretamente para você, né, e você não pode ter tanta informação assim desse consumidor sem que ele lhe dê o consentimento para isso. Mas enfim, não vamos focar tanto nesse assunto, porque não é o assunto da aula de hoje. O assunto da aula de hoje é preparar a loja virtual para que ela seja aprovada junto ao Google Merchant Center.
Legal, Danilo. Então vamos dar uma olhadinha lá na nossa loja, verificar se a política de devolução e reembolso está disposta e também a política de informações sobre o uso de dados, coleta de dados. Bora lá então. Na loja Skin, essa daqui é uma loja Skin, tá? Então você que é aluno da Mazuquim Plus pode e tem, obviamente, direito de utilizar uma plataforma igualzinha a essa daqui que eu estou utilizando. Inclusive, essa plataforma Feminino e Fatal, ela foi instalada em base aqui da loja Skin, dentro da Mazuquim Plus. Essa loja Skin foi criada, foi instalada, eu estando logado na Mazuquim Plus. Danilo, como é que eu uso mesmo? É simples, ó, não tem a sua fotinho ali na Mazuquim Plus, você acessa a Mazuquim Plus, você que está logado, você vai clicar na sua foto, posicionar o cursor do mouse na sua foto, tem lá meus domínios, não tem meus domínios? Clique em meus domínios, depois de meus domínios é só você digitar lá o seu domínio, deixa o DNS apontado para a Mazuquim Plus, tá? E a partir desse momento você pode instalar os produtos, lojas Skin, WebKim, KimPages, ou seja, loja virtual, site ou pode instalar também landing page. Beleza? Danilo, fiquei com dúvida para fazer essa instalação. Vai em mazuquimplus.com.br, tem lá o WhatsApp do nosso suporte, conversa com o nosso suporte e ele conseguirá lhe trazer o suporte para que você possa utilizar os produtos. Tudo bem? Então, vamos lá. Na loja Skin, as políticas de troca e devolução, de troca e reembolso e de coleta de dados, elas têm que aparecer embaixo aqui de informações ao consumidor. Mas observa que ela não aparece aqui, né? Bom, como eu já sabia que não tinha na loja virtual, nessa loja virtual, eu criei rapidamente aqui antes de nós começarmos a nossa aula, tá? Eu criei de uma maneira, eu falei assim, para você criar de maneira rica, né? Eu não fui rico devido à escassez de tempo, mas tem várias políticas já pré-criadas, definidas dentro da própria internet que você pode utilizar. Inclusive, você pode pegar das próprias lojas virtuais mesmo, tá? Essa daqui eu fiz rapidinho de cabeça, dentro de uma forma que eu sei que será aprovado, mesmo não estando totalmente rica. Eu digo muito você deixar rico a sua escrita para o consumidor, tá? Zelando pelo consumidor. Mas aqui, da forma como eu escrevi, para o Merchant Center, ó, já está ótimo o nosso feed, nossa loja, ela poderá ser aprovada tranquilamente. Tá, Danilo, como que eu faço para poder colocar então aqui na loja Skin, na loja virtual, essa política? Ponto importante. Se você não utiliza a loja Skin, utiliza, por exemplo, a Vtex, a loja integrada, o Wix, fez um site próprio, contratou um programador e criou lá do zero a sua loja virtual, não tem problema nenhum, você pode utilizar da mesma maneira, e tem, na verdade, que colocar, né, essas políticas conforme eu estou citando para você, tá? Eu estou mostrando aqui na loja Skin porque é mais fácil para eu poder ministrar aula com a loja Skin, mas você pode utilizar e deve a sua loja virtual normalmente. Então eu vou pegar aqui na loja Skin e eu vou colocar pelo painel. Vou colocar aqui o domínio /admin, vou colocar agora aqui o usuário, vou colocar aqui a senha e eu vou criar a política para que a política ela possa aparecer aqui, ó. Então vou colocar aqui ok, muito obrigado. Bom, a política está bem aqui, ó, gerenciar políticas. Clico aqui, políticas. Depois eu clico aqui em criar política. Vou chamar essa política aqui de troca e reembolso. Troca e reembolso. Eu vou apagar o que está escrito aqui, vou pegar minha política de troca e de reembolso e eu irei copiar e eu irei ir na minha loja virtual e eu irei colar e depois clicarei em salvar. Feito isso, ele vai processar e depois aqui você vai observar que, dando um atualizar na nossa loja virtual, troca e reembolso. Apareceu. Se eu clicar, eu consigo visualizar minha política de troca e de reembolso. Farei o mesmo processo com a coleta de uso de dados. Criar política. Depois disso, eu venho aqui na nossa política de coleta de dados. Vou copiar, irei copiar. Volto aqui, vou colocar aqui, ó, coleta e uso de dados. Irei colar a minha escrita aqui, salvar. E pronto, né? Vamos verificar aqui, está carregando, está criando. Beleza, foi criada aqui a coleta e uso de dados. Se eu clicar aqui em refresh, para dar um refresh, eu consigo visualizar a coleta e uso de dados. Então, troca e reembolso, coleta e uso de dados. As nossas duas políticas, elas foram dispostas. E nesse momento, então, estamos cumprindo com esse critério do Google Merchant Center. O que mais que nós temos? Bora lá. O site deve possuir SSL, ou seja, o HTTPS. Vamos dar uma olhadinha se o nosso site tem. Nosso site tem. Todas as lojas Skin, WebKim, KimPages, tem HTTPS. Está vendo aqui HTTPS? Também nós podemos visualizar aqui, ó, a conexão é segura. E nós temos aqui, podemos analisar, visualizar o certificado que
que nós utilizamos, que é o certificado de Let's Encrypt, tá? De HTTPS, de SSL. Então você precisa de ter o site com SSL. O Google ele diz que você precisa de ter no checkout. Se você não tiver em todas as páginas, mas tiver no checkout, tá ok, tá? Então no checkout você necessita, é um critério, um requisito do Google Merchant Center para que você tenha a sua loja virtual aprovada. O que mais? Não usar fotos dos consumidores em depoimentos que não foram consentidos pelos mesmos. Então aqui é uma problemática, né? Nem sempre o Google Merchant Center vai bloquear o teu feed, não permitir com que você possa rodar, não permitir com que você tenha a sua loja virtual aprovada, se você colocar depoimentos de consumidores ali na sua loja virtual. Porque é mais difícil de ser detectado quando aquele consumidor ali dispôs o consentimento e quando ele não dispôs o consentimento. Mas qual é o que eu vou trazer para você como uma recomendação? Existem hoje várias plataformas, algumas bem consagradas no mercado, de depoimentos. Então você pega o plugin daquela plataforma, coloca no seu site, a Lojas.com inclusive já tem uma dessas, se eu não me engano é a Disques que está na Lojas.com, eu posso verificar e te passar. E a partir desse momento a pessoa ela pode colocar o comentário dela, que ela achou do produto, da compra, etc. Mas para ela poder comentar, ela vai aceitar o contrato. Então essa possibilidade de aceitar o contrato faz com que a pessoa ela dê o consentimento, né? Ela trouxe o consentimento para a sua loja virtual. Então, para o Google Merchant Center, tá ok, é o consentimento que precisa de existir, tá? Na aula de hoje, nós não focaremos em boas práticas para que nós possamos vender melhor. Mas um dos critérios para que nós possamos vender mais, para que a nossa taxa de conversão seja maior, é justamente ter comentários, ter reviews dos consumidores nas nossas páginas, principalmente na página Mais Detalhes e durante o percurso, durante o processo de checkout. Tudo bem? Mas como não é aula hoje para isso, nós teremos uma outra aula antes de realmente fazer a campanha funcionar, a campanha está ativa para venda de produto físico, falando sobre esses critérios, tá? De quais são os produtos que nós devemos colocar no feed, são todos, são só alguns? Se são só alguns, quais são, né? Então todos esses pontos serão levantados em outras aulas, tudo bem? Mas fato é que nós não podemos usar fotos de depoimentos de consumidores, fotos e depoimentos de consumidores, aos quais estes não dispuseram o consentimento para nós. Dados de contatos visíveis. Então nós precisamos que os nossos dados de contatos, telefone, WhatsApp, e-mail, enfim, algum meio de contato ele esteja disponibilizado, esteja visível para que o nosso consumidor ele possa entrar em contato conosco. Se você observar aqui na loja, nós temos telefone, WhatsApp. Se você observar aqui também, nós temos um botão de WhatsApp, nós temos central de atendimento. Então aqui já está cumprindo. A única questão é que nós estamos com telefone, WhatsApp, fictícios, né? Então nós precisaremos de atualizar aqui o telefone, o WhatsApp, para números verdadeiros. Se nós não atualizarmos, nós não teremos a nossa loja virtual aprovada. Ah, mas está aqui o telefone, o WhatsApp. Lembrando que é um ser humano que irá olhar. A partir desse momento, então, ele vai visualizar 2222. Ah, daqui não existe não. Ah? E a partir desse momento, nós não teremos a nossa loja aprovada. Para você que está utilizando Lojas.com, é fácil. É só vir aqui em configurações. Aí nós temos aqui gerais. E você pode colocar o e-mail correto, o telefone correto, o WhatsApp correto, inclusive também aqui o CNPJ. Beleza? Então, no nosso caso, nós já temos os telefones. Antes de enviar o feed, eu vou colocar telefones verdadeiros, telefones corretos, e-mails corretos também, e-mail, na verdade, correto, verdadeiro, para que nós tenhamos o nosso feed aprovado, para que nós tenhamos a nossa loja virtual aprovada. Outro item, formas de pagamento simplificadas e sendo expostas durante o checkout. Então, para que a nossa loja virtual ela possa ser aprovada também, nós precisamos de mostrar quais são os meios de pagamentos que nós ofertamos, que nós oferecemos. E nós precisamos de ter pelo menos um meio de pagamento que seja, entre aspas, convencional. O que é considerado um meio de pagamento convencional? Cartão de crédito, boleto bancário, tá? Então nós precisamos de expressar lá no começo do checkout e também no final do checkout quais são as formas que as pessoas, o consumidor que está ali fazendo a compra do seu produto, do nosso produto, do meu produto, quais são as formas de pagamento que a nossa loja ela disponibiliza. A Lojas.com, a loja que nós disponibilizamos dentro da Amazon.com Plus, ela oferta hoje o mercado pago, tá? E aí nós colocamos, para cumprir com esse critério
que o Google Merchant Center solicita, já aqui no rodapé, que acompanha durante todo o site, mostrando o Mercado Pago. Aí nós temos aqui, ó, Visa, Mastercard, Hipercar, dentre outras bandeiras, e também tem aqui boleto bancário, tá? Então até o momento que eu gravo este vídeo para você, não sei qual é o dia que você está consumindo esse conteúdo, assistindo esse conteúdo, mas hoje, até esse presente momento, nós temos como meio de integração dentro da loja Skin apenas o Mercado Pago, tá? E aí o Mercado Pago, todos os meios de pagamento que a plataforma Mercado Pago disponibiliza, estão integrados aqui dentro da nossa plataforma, dentro da loja Skin. Ah, aceita Pix? Então beleza, o Mercado Pago aceita, então nós também estamos aceitando. Bem, aceita boleto, aceita cartão de crédito. Fato é que, independente da loja virtual que você esteja, você precisa de deixar explícito, deixar claro quais são as formas de pagamento que você tem, e você precisa deixar explícito, e precisa de ter, na verdade, pelo menos um meio de pagamento convencional. Volto a dizer, boleto bancário e ou cartão de crédito, tá bom? São meios de pagamentos considerados convencionais. O que mais que nós temos aqui? Mostrar de forma clara o custo total da compra que o consumidor terá. Então, tem algumas empresas que elas acabam fazendo o seguinte. Eu tenho uma integração, por exemplo, com a Cielo, é só um exemplo, tá? E para poder gerar boleto, ela me cobra uma taxa de R$1. Eu vou lá e repasso essa taxa para o consumidor. Imagina que a compra estivesse dando R$50. E aí você não informou que o boleto tem valor de R$1. E quando você faz o processamento da compra, faz o processamento de R$51, não de 50, tá errado. Você terá o seu feed barrado, terá a sua loja virtual barrada, tá? Não pode. Se você for cobrar qualquer valor de imposto a mais, qualquer item a mais, necessariamente você tem que colocar, antes que a pessoa ela clique lá em finalizar a compra, o valor total da compra. Creio eu que, inclusive, isso é bem intuitivo, é simples de ser compreendido, né? Você não pode, de maneira alguma, isso inclusive é antiético, né? Você cobrar um valor a mais da pessoa, ao qual esse valor você não expôs de maneira explícita. Claro, o valor total da compra, você vai pagar X nesse valor total, tá? Tem que colocar o valor total de maneira explícita. Não pode também colocar assim, deu R$50, aí você colocar lá embaixo em letras pequenininhas, bem pequenininhas. Este valor, caso você tenha inserido o boleto, será agregado R$1. Não, não pode, tem que ser realmente de uma forma que a pessoa ela consiga visualizar de forma facilitada. Tudo bem? Se nós observarmos dentro da nossa loja virtual, da Feminine Fatal, nós temos os valores sendo dispostos de maneira bem facilitada, tá? Super visíveis. Claro que também a pessoa pode ir colocando no carrinho de compras, né? E dentro do carrinho de compras também nós temos lá o valor bem visível, e assim também como na página final de pagamento, conforme nós faremos aqui testes de pagamento na nossa loja virtual antes de ativar a campanha. Beleza? O que mais? Recomendo colocar CNPJ de maneira visível na página. Então, uma das maneiras que nós temos para mostrar veracidade, para que nós possamos mostrar que o nosso negócio de fato ele existe, ele é um negócio comprometido, sério, Google aprova a minha loja virtual, aprova o meu feed, é dispor informações sobre o teu business. Qual é a informação sobre o teu business? O CNPJ. Então, coloca o CNPJ na página. Se nós formos analisar aqui nessa loja virtual exemplo que nós estamos usando, nós já temos aqui o CNPJ no final da página. E eu super recomendo que deixe o CNPJ dentro de um ambiente que a pessoa, o analista lá do Google, ele consiga visualizar de forma facilitada, para que ele não precise de ficar procurando pela sua loja virtual, tá? Então, todas as informações que forem mais sensíveis, como os dados de contato, como troca e devolução, como troca e reembolso, né, ou devolução e reembolso, você precisa de deixar dentro de uma parte do seu site ao qual essa parte seja visível, seja fácil de ser identificada pelo consultor. Do contrário, você pode ter problema para conseguir ter o seu feed aprovado, sua loja virtual aprovada. Tudo bem? Bom, e por fim nós temos aqui, reivindicar o site no Google Search Console. Google Search Console é uma plataforma do Google, você que já faz ou fez o nosso curso de ranqueamento orgânico, você deve se recordar, deve se lembrar dessa plataforma. Essa plataforma, ela permite com que nós possamos monitorar o nosso site, o que acontece com o orgânico do nosso site. Inclusive, se o nosso site tem algum problema de segurança, como que o Google está enxergando o nosso site, quantas pesquisas
nós estamos recebendo orgânicas, cliques orgânicos. Ou seja, não é através de Google Ads, não é pago. Pessoas que vão no Google e digitam um termo e aparece o seu resultado de pesquisa. Quantas pessoas estão digitando, né, e visualizando o meu anúncio, ou melhor, o meu resultado de pesquisa? Quantas estão clicando nesse resultado de pesquisa? Inclusive até alguns termos que as pessoas digitaram e encontraram o nosso resultado de pesquisa também é disposto lá dentro dessa plataforma do Google Search Console. E esse é um dos pontos, é um dos critérios, e eu super recomendo que nós tenhamos Google Search Console, que nós temos lá dentro do Google Merchant Center. Nós precisamos reivindicar o nosso site. Eu recomendo que nós tenhamos o Google Search Console, claro, primeiro por causa dessa aula que eu estou dispondo aqui, que são os itens básicos para que nós possamos ter o nosso feed, a nossa loja virtual aprovada. Uma delas é a reivindicação do Google Search Console, mas eu posso colocar vários dos porquês que nós temos que ter o Google Search Console. O mais importante deles é o seguinte: um dos melhores tipos de tráfego que você tem é o tráfego de pesquisa. Pessoas que estão pesquisando por aquele produto, aquele serviço. Vamos pensar aqui no caso em produto, que é venda direta. Pessoas que estão procurando por aquele produto e basicamente essa pessoa, como está procurando, ela já deseja fazer a aquisição daquele produto. Quando ela visualizar aquele produto, ela clica e ali pode realizar uma ação de valor na loja virtual. Esse é o melhor tipo de tráfego que nós podemos ter, o tráfego de pesquisa. E no caso do Google Search Console, é uma plataforma que nos ajuda a ranquear o nosso site de maneira orgânica, a ranquear, na verdade, nossas URLs de maneira orgânica. E aí tem um ponto importantíssimo. Lembra nas últimas aulas, nas primeiras aulas que eu citei que loja virtual geralmente tem taxa de conversão muito baixa? Taxa de conversão de loja virtual é 1%, 2%, 3%. A partir desse momento você precisa de muito tráfego. Então todas as plataformas que trouxerem tráfego em quantidade, qualidade, você tem que trabalhar. E o Google Search Console é uma delas. Por isso então que na próxima aula nós iremos aprender a reivindicar a nossa loja virtual no Google Search Console. Não vamos fazer nada de orgânico, tá? Porque aqui o único objetivo, todos os critérios sendo cumpridos, e a partir desse momento, então, nós possamos ter a nossa loja virtual aprovada, nós possamos ter o nosso feed aprovado para que nós possamos rodar, tá? Então, na próxima aula, nós aprenderemos a reivindicar a nossa loja virtual pelo Google Search Console para que nós possamos continuar a nossa caminhada de fazer com que os nossos anúncios, eles apareçam em campanhas, possam ser utilizados em campanhas como shopping, como campanha de Performance Max, para que a nossa estrutura de conta de venda de produto físico, ela seja colocada de fato em prática. Tudo bem? Um abraço e até a nossa próxima aula. Me vejo lá! Estamos sempre online, reinventando o seu negócio.